Oi, gente, estamos de volta aqui na segunda parte da nossa revisão, tá certo? Eu parei na revisão anterior, na primeira parte, falando sobre a questão da harmonia de Pitágoras. Eu esqueci de falar de duas coisas muito importantes, certo? Dentro do processo de harmonia, nós temos dois termos que são muito utilizados para falar sobre algo que está em harmonia ou não está, certo? Esses termos são dissonância e consonância, tá? A dissonância, ela é a desorganização de sons. Então, a gente diz que o caos é a dissonância. Isso funciona tanto para os conceitos matemáticos da harmonia quanto para os conceitos musicais, certo? A outra questão é a consonância. A consonância é quando há uma ordem, certo? Uma organização dos sons e uma organização matemática. Então, quando nós temos sons organizados, certo? Quando nós temos sons nós temos notas musicais que estão em consonância, que estão organizados, estão em ordem, de forma que façam soar organizadamente. Então, é uma música harmônica, é uma composição harmônica. Quando nós temos o mesmo conjunto de notas, mas que são executadas de forma irregular, certo? A gente tem um caos. Então, eu tenho conjuntos de notas que estão organizados de forma diferente, são desarmônicas, certo? É importante a gente pensar nisso porque quando a gente diz que algo está dissonante, na música nós podemos falar de desarmônico, certo? A gente pode utilizar esse termo entre aspas, mas em geral, caótico, dissonante, ordenado, consonante, certo? A gente não chegou a falar, mas assim, Pitágoras, ele era matemático, ele era astrônomo, e ele acreditava que os planetas, eles produziam som quando eles se movimentavam ao redor do Sol. Porém, esse som ele não era audível, certo? O que acontece para que Pitágoras defenda que isso é harmônico? É que, como eles têm uma forma linear, certo? De orbital em torno do Sol, isso é uma organização, é uma ordem dentro desse processo caótico que a gente não conhece do universo, certo? Ele também produziu algo chamado de monocórdio, um instrumento de uma corda só, tensionada, certo? Com uma determinada distância. A partir do monocórdio, ele fez estudos, certo? Onde ele executava a nota segurando, tensionando, soltando a corda em diversos pontos. E isso fez com que ele percebesse, certo? Que os sons, eles eram diferentes entre si, mesmo pertencendo à mesma escala de notação. Então, um dó a sétima, um dó a oitava, um dó a terceira, um dó sustenido, um dó bemol, certo? E ele foi percebendo que essas notas, elas tinham uma relação harmônica entre si de organização e consonância. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui eu tenho um instrumento. Se eu utilizar apenas essa corda de baixo, eu vou utilizar a nota dó para vocês terem noção. Então, se eu pressionar aqui, aqui e aqui, eu vou ter uma escala da nota dó, porém essa escala, ela vai ter uma sequência lógica. Então, um dó, dó a sétima, dó menor a sétima. Então, nós vamos ter certo? Então, o que é que acontece? Essas notas, elas são sequenciadas harmônicas, consonantes, elas se complementam, elas se completam e têm uma ordem lógica.
E aí, o que ele fez? Ele fez divisões na corda e essas divisões se tornaram harmônicas. Aqui no nosso instrumento, certo? Eu estou usando um ukulele, que ele é menor, dá para mostrar para vocês. Vocês percebem que há divisões, certo? Aqui ao longo do braço do instrumento. Então, essas divisões é o que vão fazer com que eu prenda uma determinada corda em determinados locais e tenha sons diferenciados, tá? Esse tipo de experimento foi muito importante para a história da música e muito importante para que a música se popularizasse, os estudos e a forma de representar as notas musicais tivesse uma notoriedade maior, certo? Aí a gente para um pouquinho nesses estudos de música, a gente vai voltar daqui a pouco falando de notação musical, só para falar uma coisa. Quando nós estamos falando sobre música instrumental e falamos sobre orquestra lá no início, eu não cheguei a citar sobre a disposição da orquestra. As orquestras, em geral, elas têm disposições específicas, certo? Onde o maestro ou o regente, ele fica na posição central e os instrumentos, eles tomam posições de arco, né? Como se fosse um C. Quanto menor a orquestra, melhor é a disposição dos músicos, um pouco mais de afastamento, permite que o som se propague melhor. Então, instrumentos mais altos ficam ao fundo, como exemplo da percussão, que fica atrás do restante da orquestra. Instrumentos de som alto a médio, eles ficam no fundo do lado direito, certo? Ou eles podem ficar na segunda etapa, lado esquerdo e direito. E à frente ficam os instrumentos que são mais baixos, mais graves e que têm uma propagação menor de som, que são os instrumentos de corda. Então, nós temos instrumentos de corda, agudos e graves. Nós temos instrumentos de sopro, agudos e graves. Nós temos instrumentos de percussão, na sua variedade, porque a gente tem agudos e graves também, mas geralmente são poucos instrumentos de som. Piano e harpa ficam separados porque são instrumentos de maior porte e que têm uma propagação de som diferente, certo? Quando nós temos um solo, esse instrumento ele fica numa posição estratégica para que em um determinado momento toda a orquestra pare e esse instrumento fique em destaque para ser executado pelo instrumentista, certo? E aí a gente volta, tá? A falar sobre a questão da composição coletiva, né? De quando os instrumentistas eles compõem e como coletivamente isso é importante para que os músicos eles consigam abranger melhor, certo? E a gente fala sobre os eventos musicais, não só eventos como um desfile de escola de samba, um desfile de maracatu, uma execução de música da orquestra filarmônica dentro de um teatro, e cada espaço ele tem sua particularidade, porque as pessoas elas vão apreciar essas músicas nesses eventos de forma diferente. Se é um festival de música onde a maioria do público é jovem, onde a maioria do público está escutando uma música que tem um nível de popularidade diferente, maior ou menor, a apreciação deles vai sofrer uma série de interferências externas. É diferente, por exemplo, de uma música que ela é executada dentro de um teatro. Então, você tem a sua posição garantida, você vai apreciar de uma forma diferente, as pessoas, em geral, elas vão manter silêncio, certo? Quando a gente traz esses instrumentistas, né, essas músicas para dentro, populares, para dentro do teatro, as pessoas elas tendem a trazer esse movimento de apreciar a música de uma outra forma para dentro do teatro. Então, há uma movimentação dentro do teatro diferente de uma música erudita ou clássica, tá? E aí a gente vai para a parte final do nosso conteúdo, onde nós vamos falar sobre notas musicais e sobre escrita musical. Eu vou começar de trás para frente para a gente facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Primeiro eu vou falar sobre as notas musicais, a pauta, e daí eu falo sobre sustenido, bemol, tom e semitom, certo? A pauta musical, ou o pentagrama musical, nada mais é do que um conjunto de 5 linhas, certo? Onde as notas são dispostas, tá? Sobre as linhas e no intervalo entre uma linha e outra, certo? Que notas são essas? São as notas que se popularizaram lá entre o século X e XII, tá? As notas musicais básicas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando nós falamos de escalas, nós estamos falando de dó a dó, então nós colocamos um dó no final, mas esses dós não são diferentes em si, eles são de alturas diferentes, tá? E aí vem a nossa segunda parte, tá?
A primeira coisa é que nós vamos descobrir onde as notas estão colocadas nessa pauta quando nós temos aquilo que chamamos de clave. Nós temos claves de sol, de dó, de fá, são as principais. Podemos ter outras? Sim, mas elas não são utilizadas notoriamente. Ao mesmo tempo que foram criadas, né, junto, porque ela é o desenho gráfico, né, ela é a parte gráfica de uma nota, ao longo do tempo eles foram criando outras claves, porém elas não são muito utilizadas nos instrumentos, porque a afinação deles varia entre fá, dó e sol, certo? Voltando ao nosso instrumento aqui, o ukulele, ele tem uma afinação em sol. Então, nós temos aqui a corda principal, né, a nota principal, vou até mostrar para vocês. Aqui nós temos um afinador. Então, quando a gente soa a nota principal, ela tem que dar a nota sol aqui, certo? Deixa eu dar uma olhadinha se ela tá mais ou menos afinado. Então, nós temos um sol. A próxima nota seria um dó. Dó, mi, lá. Então, nós temos sol, dó, mi, lá. A base da afinação é o sol, certo? E isso vai ser dado através da clave que tem lá no pentagrama. Então, eu consigo localizar. Então, eu consigo localizar as minhas notas no pentagrama a partir da clave. Vou mostrar a ilustração do livro aqui, que facilita a nossa vida. Então, nós temos aqui a clave, e onde ela toca a linha, é onde ela vai encontrar, ó lá, o sol, onde ela toca a linha, certo? Onde o final da clave toca a linha, nós temos o sol. E aí, nós seguimos com notas crescentes, ou seja, mais altas para cima, e decrescentes mais baixas, mais graves para baixo, certo? Essas notas de dó a dó, elas têm em seus intervalos classificações que vão de bemol, sustenido e bemol. O sustenido, ela é meio tom acima e o bemol é meio tom abaixo. Então, nós temos entre dó e ré, dó sustenido, ré bemol, entre ré e mi, ré sustenido, mi bemol. Entre mi e fá não existe sustenido, nem bemol. Por quê? Porque aí a gente vai entrar numa outra parte que é do tom e semitom. É um tom inteiro entre o mi e o fá, certo? Então, é um meio tom, na verdade, é um semitom. Não existe um tom inteiro entre o mi e o fá. Entre o fá e o sol, nós temos fá sustenido, sol bemol. Entre o sol e o lá, sol sustenido, lá bemol. Entre o lá e o si, lá sustenido e si bemol. Porém, entre esse si e esse dó, também temos outro semitom. Então, vamos da classificação. Nós temos dois tons seguidos, certo? Entre mi e fá é um semitom, significa que ele é metade da nota anterior. Fá, sol, lá e si, entre essas notas, nós temos 3 tons. E entre si e dó, outro semitom, ou seja, entre uma nota e outra, nós temos metade de um tempo. Tom e semitom vai ser o tempo que essas notas vão ser executadas e essa nota que tem intermediária, certo? Eu sei que é um pouco complexo, porque é uma linguagem que a gente não tem o hábito de utilizar. Porém, a gente já explicou muito ao longo das aulas, certo? E lembrando que eu deixei na plataforma uma atividadezinha e uma explicaçãozinha, e lá tem a questão do tom e semitom, inclusive mostrando onde eles estão localizados, tá bom? A gente vai ficando por aqui, esse é o final da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra lá no dia da nossa avaliação, tá certo? Estudem bastante e até mais. Tchau, tchau!